Homens solteiros sem filhos são verdadeiros exemplos vivos de um estilo de vida que desperta admiração e muitas vezes inveja. Afinal, eles possuem algo que a maioria dos homens já perdeu: paz, liberdade e poder de escolha. A realidade é que muitos se prendem a relacionamentos tóxicos ou a obrigações familiares que restringem sua autonomia, enquanto os solteiros desfrutam da leveza de viver a vida segundo suas próprias regras. Eles têm o poder de decidir o que fazem da sua noite, se viajam sem avisar ninguém, se saem com amigos ou se mergulham em projetos pessoais sem a pressão de atender expectativas alheias. E é aí que mora a chave do que atrai as mulheres: a independência. Para um homem solteiro, essa liberdade não é apenas um estado civil, é uma manifestação de caráter. Eles emanam confiança, um magnetismo que é irresistível, porque não estão desesperados por aprovação. O truque é entender que essa liberdade deve se traduzir em disciplina e não em hedonismo irresponsável. Cada escolha, desde seu estilo de vestir até a forma como se comunica, deve ressoar com a intenção de ser alguém que não apenas se destaca entre muitos, mas que é a própria definição de posição e poder. Sim, existem testes, manipulações e a chamada hipergamia, em que muitas mulheres avaliam o que você pode oferecer. Mas um homem que se valoriza não se deixa afetar por esse jogo. Ele está ciente do seu valor e sabe que tem a liberdade de se afastar quando as coisas não fazem sentido ou quando a dinâmica se torna tóxica. E quando se trata de atração, a energia que você projeta é crucial. Mantenha a postura ereta, olhe nos olhos e transmita uma vibração que diga: sou suficiente por mim mesmo. Isso não só atrai, como também estabelece um padrão de respeito que é quase um teste em si, pois as mulheres querem saber se você é alguém que se levanta ou alguém que se curva. Cultive hobbies, cresça como pessoa e não tenha medo de ser autêntico. Essa autenticidade vai criar conexões mais profundas. As interações que você tem não devem ser sobre o que você pode fazer por ela, mas sobre o que você é e o que você traz para a mesa. A verdade brutal é que, enquanto os homens se apegam ao rótulo de parceiro, eles esquecem que a verdadeira atração vem do respeito por si mesmos e da clareza de que podem deixar qualquer situação que não os faça felizes. Isso é o que torna um homem solteiro sem filhos não apenas invejado, mas desejável, porque ele exemplifica o que é viver com intenções claras e um propósito definido, mostrando que a vida é feita de escolhas e, ao escolher ser livre e forte, ele não é apenas um homem, mas um verdadeiro homem. Enquanto os outros vivem de boletos, pensão e brigas conjugais, ele vive no silêncio da própria soberania. Homens solteiros sem filhos são invejados porque ele tem a liberdade que muitos homens, presos em relacionamentos falidos, jamais conhecerão. Enquanto a maioria vive atolada em boletos, pensão e discussões intermináveis, ele desfruta do silêncio da própria soberania, onde cada decisão é sua e cada projeto uma construção pessoal e não uma imposição de expectativas alheias. Esse homem, que não precisa justificar suas escolhas a ninguém, é um rei em um reino próprio, onde a prioridade é o autoconhecimento e a evolução constante. Ele entende que, enquanto outros enterram suas ambições devido à responsabilidade pesada de criar filhos nos moldes que a sociedade espera, ele pode viajar quando quiser, explorar novos hobbies e focar em suas paixões, transformando cada dia em uma nova aventura. A inveja que sente dos outros não é apenas pela liberdade, mas pela aura de poder que emana dele, uma confiança que os homens casados costumam perder ao se submeterem aos caprichos da vida a dois. Ele sabe que as mulheres percebem isso, que ele não está desesperado ou em busca de validação, mas sim
construindo uma vida que ele mesmo deseja. Isso é atraente e inegavelmente magnético, pois, enquanto outros se preocupam com seus relacionamentos intervenientes, ele vive a vida de forma plena e intensa. O verdadeiro jogo da sedução não é sobre fazer malabarismos em conversas ou usar técnicas baratas para impressionar uma mulher, mas sim ser um homem que sabe o que quer, que não tem medo de dizer não e que está preparado para caminhar sozinho se necessário. Isso cria uma dinâmica de poder que muitas vezes as mulheres não conseguem resistir. Elas sentem essa energia e são naturalmente atraídas por um homem que tem opções, que não teme a solidão, pois ela é para ele uma escolha, não uma imposição. Esse é o real alfa, que ao entrar em um ambiente, transforma-o simplesmente pela sua presença e pela segurança que carrega em si mesmo, sabendo que não precisa de ninguém para se sentir completo. E quando ele se interessa por uma mulher, não é para preencher um vazio, mas sim para compartilhar suas experiências e aventuras. Essa atitude muda tudo na forma como ele se relaciona. E quando ela tenta impor testes ou manipulações emocionais, ele simplesmente sai do jogo, pois não está disposto a sacrificar sua liberdade numa dança que não o favorece. O homem solteiro sem filhos é um ser que vive com propósito e clareza. Um exemplo vivo de que, ao contrário do que muitos pensam, a solidão pode ser uma escolha poderosa. Isso é algo que a maioria dos homens, cansados de viver na sombra de um relacionamento fracassado, apenas pode admirar e aspirar, pois ele é a personificação da masculinidade que não precisa de aprovação externa, vivendo completamente conectado com suas ambições e desejos, sem se deixar levar por padrões que não fazem sentido para ele. Não corre atrás de aprovação feminina. Por isso, é respeitado em silêncio e odiado em voz alta. Homens solteiros sem filhos são invejados porque eles vivem sob uma liberdade que muitos não conseguem entender. Enquanto a sociedade tenta empurrar a ideia de que a felicidade vem de relacionamentos convencionais e do papel de pai, esses caras abraçam a solteirice como um estado de espírito que lhes permite focar em seus próprios objetivos, paixões e crescimento pessoal. Eles não correm atrás de aprovação feminina porque sabem que o verdadeiro valor está em ser autossuficiente, em saber se divertir e desfrutar da vida sem depender de alguém para validar sua existência. Essa independência é o que causa inveja, pois enquanto muitos se afundam em relacionamentos tóxicos ou tentam agradar a todo custo, esses homens mantêm suas vidas em suas próprias mãos, e isso gera tanto respeito silencioso quanto ódio explícito. Ao entender que a atração é uma dança de poder, ficam claros os testes que as mulheres fazem. Elas querem ver quem é forte e seguro o suficiente para não se deixar abalar por manipulações emocionais. O homem que sabe seu valor não se submete a jogos mentais. Ele simplesmente vive, exala confiança e, em vez de se desesperar por uma parceira, atrai aquela que corresponde à sua vibe. Essa atitude é uma forma de arte de sedução que muitos não conseguem dominar. Ele é como um farol, irradiando a luz de quem realmente é, enquanto outros ficam presos na escuridão da insegurança e da necessidade de aprovação. O homem solteiro que não busca validação feminina é um mistério, e mulheres se sentem irresistivelmente atraídas por essa aura de autossuficiência, mas ao mesmo tempo ele provoca a raiva dos que nunca conseguirão ter o que ele possui. Ele anda determinado, com a cabeça erguida, e isso é palpável. Sua postura é de poder, e ao entrar em um ambiente, ele não pede permissão, ele exige atenção. Isso não significa que ele desrespeita as mulheres ou que não saiba como flertar. Na verdade, ele domina o jogo da sedução porque não precisa desesperadamente da validação delas. Em vez disso, ele se diverte, se envolve, mas sempre com um pé atrás,
pronto para dar um passo para trás se perceber que está lidando com uma mulher que testa sua segurança. Ele entende que a vida não é uma corrida e que cada interação é uma oportunidade, mas não uma obrigação. A verdade é que ser um homem solteiro sem filhos é ter a capacidade de andar por aí com a liberdade de alguém que não está preso às expectativas da sociedade. E essa liberdade é o que atrai e provoca. Ele é um lobo solitário em meio a cordeiros conformistas, e essa diferença é o que gera um misto de respeito e desprezo. O homem solteiro sem filhos é a prova viva de que dá para escapar da armadilha. Homens solteiros sem filhos são invejados, e a razão para isso é que eles representam a verdadeira liberdade em um mundo que tenta amarrar os homens a compromissos que muitas vezes não são desejados. O homem solteiro sem filhos é a prova viva de que dá para escapar da armadilha da rotina, da pressão social e das obrigações que muitos abraçam sem questionar. Ele vive em um estado de constante potencial, onde suas escolhas não são limitadas por responsabilidades ou expectativas que não são dele. Essa é a essência da masculinidade. Ter o poder de decidir o que quer fazer de sua vida a cada amanhecer. Veja, a sociedade pinta um quadro em que o sucesso é atrelado à formação de família e da figura do pai de família. Mas o homem que decidiu não entrar nessa corrida maluca é visto como um rebelde. O cara que tem liberdade de viajar, de conhecer pessoas novas, de explorar novas oportunidades. Ser solteiro e sem filhos não é um sinal de falha, mas sim um grito de independência, uma declaração de que ele é o capitão do seu próprio navio. Enquanto muitos caem na armadilha da hipergamia e das expectativas femininas, esse homem entende que ele não precisa se submeter a testes e armadilhas emocionais que muitas vezes são armadas para ver se ele está pronto para um relacionamento sério. Ele deve estar ciente das dinâmicas de poder que regem os relacionamentos. Ele deve saber que muitas vezes a mulher vai buscar o homem que é confiante, independente e, acima de tudo, que não tem medo de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique estar sozinho. Essa é a verdade nua e crua. A inveja que muitos sentem desse homem é um reflexo da falta de coragem que tem em fazer o mesmo, em romper com as amarras que a vida moderna impõe. É fundamental que ele mantenha sua disciplina, seu foco e sua determinação para não se deixar levar por expectativas externas. Ele deve estar preparado para se afastar assim que as coisas começarem a ficar complicadas, ou quando perceber que a dinâmica não é saudável. O homem solteiro sem filhos é, portanto, um símbolo de resistência, e aqueles que o invejam muitas vezes são os que não conseguem enxergar sua própria capacidade de criar a vida que desejam. A sociedade pode tentar moldar a percepção do que é ser um homem de verdade, mas a verdadeira masculinidade reside na liberdade de escolha, na habilidade de recusar o que não almeja. Portanto, abrace essa fase de solteirice como uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. Faça dela uma arma poderosa, pois no fundo, todo homem solteiro sem filhos é um projeto em andamento, uma obra-prima em constante criação. E essa autonomia é exatamente o que atrai tantos olhares quanto a admiração dos que ainda se encontram presos em relacionamentos que não desejam ou que não os satisfazem. Ele dorme bem, come o que quer, viaja quando quer e transa sem ser manipulado. Homens solteiros sem filhos são invejados porque, na essência, ele vive a vida que muitos desejam, mas poucos têm a coragem de conquistar. É um lobo solitário no meio de uma manada, usufruindo de cada momento com a leveza de quem sabe que a sua liberdade é seu maior trunfo. Enquanto muitos estão presos em relacionamentos que drenam sua energia e sonhos. Ele dorme bem porque não precisa enfrentar o drama de desentendimentos. Não tem que acordar cedo para fazer as vontades de alguém que não está disposto a retribuir,
Come o que quer, porque a sua refeição não depende de compromissos que exigem sacrifícios, e ele viaja quando quer, com a adrenalina de um aventureiro que não deve satisfações a ninguém. E essa liberdade total é a chave para um estado de espírito irresistível que atrai mulheres. Elas sentem essa independência, essa falta de necessidade de validação. E isso as envolve como uma maré que não pode ser contida. Mas ele sabe que esta liberdade vem de uma posição de poder que muitos não conseguem entender. Porque a verdade é que a vida não é apenas sobre correr atrás de mulheres, mas sim sobre ser o homem que elas desejam. A sedução é uma dança, e um homem que se conhece, que sabe o que quer e que não tem medo de se afastar quando as coisas não estão funcionando, é um homem que se destaca. Essa ideia de hipergamia, de que elas sempre estarão em busca do homem melhor, é uma farsa que ele desmascara ao perceber que sua própria autoestima e independência fazem dele a melhor opção. Ele não se deixa manipular por jogos mentais ou testes, porque é consciente de seu valor e tem disciplina suficiente para não se submeter a exigências absurdas. Quando uma mulher tenta testar sua masculinidade, ele permanece firme, sem se sentir ameaçado, porque um homem verdadeiro não depende de aprovação externa. Ele sabe que se a relação não flui, ele simplesmente se retira. E essa atitude faz com que as mulheres se sintam atraídas, como se ele tivesse um magnetismo que não pode ser ignorado. Assim, ele constrói seu caminho de forma sólida, criando uma vida que muitos homens invejam, aquela em que ele é o protagonista, moldando seu próprio destino. Não é que ele não queira se relacionar, mas ele faz isso por escolha e não por necessidade, o que o coloca em uma posição superior no jogo da atração. A chave é a confiança plena em si mesmo e a disposição de agir, sabendo que o que ele oferece é valioso. Ele escolhe suas batalhas, sabe quando investir e quando caminhar para longe, e essa habilidade é o que realmente torna um homem solteiro sem filhos não apenas invejado, mas também irresistível. É chamado de egoísta por quem trocou liberdade por correntes emocionais. Muitos homens solteiros, sem filhos, são alvo de olhares enviesados e palavras maldosas, frequentemente chamados de egoístas, por aqueles que optaram por sacrificar sua liberdade em prol de laços, que na maioria das vezes são cargas emocionais disfarçadas de compromisso. A verdade brutal é que enquanto esses homens desfrutam da autonomia para moldar suas próprias vidas, fazer suas próprias escolhas e se libertar das amarras que muitas vezes prendem as almas dos que se comprometeram prematuramente, a sociedade os critica por não se conformarem com o que foi imposto como normal. A inveja que emana dos que se acomodaram é uma miragem que não deve afetar a sua jornada. Você é um lobo em um mundo de ovelhas. Não deixe que a gritaria do rebanho abafe seu rugido. Ao compreender as dinâmicas de poder entre os sexos, fica claro que muitas mulheres são atraídas por homens que têm vida própria, objetivos e um caminho traçado, que não precisam delas para se sentirem completos, mas que estão abertos a explorar a conexão. Essa ideia de hipergamia, aquela busca incessante por melhor, faz parte da natureza feminina, e entender isso é parte do processo de se tornar um homem que sabe o que quer. Se você está nesse jogo, a sua atitude deve ser firme e segura. Nunca se deixe manipular por joguinhos emocionais ou testes que possam surgir. A grande maioria das mulheres, mesmo as mais atraentes, sempre testará a sua capacidade de se manter firme, de se valorizar. E a maneira como você reage a isso mostrará sua verdadeira essência. Para dominar a arte da atração, você precisa se desprender da necessidade de validação, agir com propósito e se posicionar como um homem completo que se recusa a se moldar às expectativas alheias. A disciplina é sua melhor amiga. Alimente sua mente com conhecimento,
Cuide de seu corpo e preserve suas emoções de maneira equilibrada. Por isso, quando você perceber que alguém está tentando te arrastar para um ciclo de dependência emocional, tenha a coragem de se retirar, pois um homem que se valoriza não se submete a correntes. A liberdade que você possui é uma arma poderosa, e aqueles que não a entenderem ou não souberem aproveitar vão sempre sentir um misto de admiração e ressentimento por você. Esteja ciente da sua posição e use-a a seu favor, porque no jogo da sedução, quem tem controle sobre suas emoções, suas decisões e seu futuro é quem realmente atrai. Portanto, ao invés de se deixar abalar pelas críticas de quem não entende sua escolha de ser livre, utilize isso como combustível para se fortalecer, para se moldar como um ser autossuficiente e irresistível, um homem que não teme ser chamado de egoísta, mas que sabe no fundo que sua vida não é um fardo, mas a mais pura expressão de liberdade e desejo de experiências intensas. Os casados zombam dele em público, mas trocariam de lugar com ele sem pensar duas vezes. Homens solteiros sem filhos são, de fato, a fase mais invejável que um homem pode ter na vida. E a verdade crua é que a maioria das pessoas não consegue ver além da fachada do casamento e da paternidade, pois muitos deles estão presos em rotinas monótonas, responsabilidades e expectativas sociais que os sufocam. Enquanto os casados zombam desses homens em público, rindo de suas vidas livres e sem amarras, por trás das portas fechadas, eles trocariam de lugar com um solteiro sem filhos em um piscar de olhos, porque no fundo sabem que a liberdade é um ativo precioso que não tem preço. A vida de um homem solteiro é uma tela em branco. Ele pode pintar a sua própria história, fazer suas próprias escolhas e, mais importante, dedicar-se a se tornar a melhor versão de si mesmo. Isso significa que cada dia é uma nova oportunidade para se aprimorar, seja na sua carreira, nos seus hobbies ou na construção de uma rede social robusta que lhe ofereça novas conexões e, quem sabe, até relacionamentos incríveis. A verdade é que muitos homens estão presos em um relacionamento por medo de ficarem sozinhos ou por pressões sociais, enquanto o solteiro, que vive sua vida com autenticidade e sem desculpas, está em uma posição de poder. O que muitos não percebem é que o verdadeiro valor do homem não está em ser um mero namorador, mas sim em cultivar uma vida rica em experiências, interações e, por que não, seduções. Ele não está correndo atrás de validação, mas construindo sua autoconfiança e desenvolvendo uma presença que atrai naturalmente as mulheres. É vital entender que a sedução é uma dança de energia e disposição. Enquanto os casados podem estar esgotados pelas obrigações, o solteiro está vibrando em uma frequência alta, emanando liberdade, espontaneidade e, acima de tudo, a capacidade de se reinventar. E aqui vem uma verdade brutal. Muitos homens cometem o erro de se deixar levar pela pressão social, tentando se encaixar em moldes que não são seus, esquecendo-se que a verdadeira masculinidade reside em ser autêntico e ter disciplina. O solteiro deve estar pronto para se afastar de qualquer relação que não lhe traga valor, que não o faça crescer ou que não corresponda às suas expectativas. Uma mulher pode até testar sua masculinidade, buscando fraquezas e inseguranças, mas um homem seguro de si não se deixa abalar. Ele se ergue, se reafirma e mostra que não tem medo de dizer não. O jogo da sedução não é para os fracos de coração, é para aqueles que têm coragem de se expor, de falhar e de aprender, que entendem que cada interação é uma chance de crescimento. E lembre-se, ser um homem solteiro e sem filhos não é uma limitação, é uma liberdade invejável que muitos desejam secretamente. Ele não deve nada a ninguém, e isso incomoda quem vive preso em dívidas afetivas e financeiras.
Homens solteiros sem filhos são de fato alvo de inveja. E isso é uma realidade que poucos se atrevem a encarar com clareza. Enquanto muitos estão atolados em relacionamentos desgastantes ou comprometidos com responsabilidades que não escolheram, o homem livre se movimenta no mundo com uma leveza que assusta aqueles que não têm essa mesma autonomia. A liberdade que vem com a solteirice é um trunfo poderoso, pois o homem solteiro não deve nada a ninguém. E essa independência gera uma energia que irradia confiança e segurança. Algo extremamente atraente. Quem vive preso em dívidas afetivas e financeiras muitas vezes tenta amarrar o solteiro em uma rede de obrigações e expectativas, pois vê nesse estilo de vida uma ameaça direta ao próprio conforto em sua prisão emocional. O solteiro, ao contrário do que muitos pensam, não é solitário. Ele é um conquistador em potencial, navegando na vida com a capacidade de escolher, de recusar e, essencialmente, de se afastar de qualquer situação que não lhe sirva. O verdadeiro poder está em saber que a felicidade e a satisfação vêm de dentro e não do rótulo que a sociedade tenta impor. E é nesse espaço de liberdade que o homem se torna um ser irresistível para as mulheres, pois ele não precisa da aprovação delas para se sentir completo. Mulheres, muitas vezes, buscam homens que têm controle sobre suas vidas. Essa dinâmica de poder é crucial. Um homem que não tem medo de andar sozinho é um homem que não tem medo de riscos. E é isso que as mulheres, percebendo instintivamente, buscando um parceiro que possa garantir segurança emocional e física. O homem solteiro não deve se conformar com o que a sociedade define como sucesso ou felicidade. Ele deve tomar as rédeas de sua vida, estabelecer metas pessoais e ser disciplinado em sua busca por crescimento, pois a verdadeira sedução vai além da aparência. Trata-se de energia, presença e a habilidade de se afastar da mediocridade. Ao flertar, use desse seu estado de liberdade como uma arma. Faça-se presente e interessante, converse com segurança, use o contato visual para gerar conexão e crie um ambiente de mistério ao mesmo tempo em que demonstra que você tem uma vida plena e cheia, onde a mulher tem a oportunidade de entrar, mas não é a única opção. Isso não deve ser um jogo, mas uma manifestação genuína de quem você realmente é. A tensão entre um homem que sabe o que quer e uma mulher que busca um parceiro forte é palpável. Nunca se esqueça de que você é o prêmio, e essa mentalidade deve transparecer em sua postura e ações. Seja assertivo, não aceite migalhas emocionais e não tenha medo de se afastar de mulheres que não valorizam a sua liberdade. Ser solteiro é um estado de espírito que deve ser nutrido. E a inveja que você gera nos outros deve ser um combustível para que você continue sendo fiel a si mesmo, enquanto transforma sua vida em não precisa pedir permissão para viver. E isso é impensável para muitos. Homem solteiro sem filhos é um dos status mais invejados que existe, e isso não é por acaso. Quando você está solteiro, você carrega consigo uma liberdade que muitos homens presos em relacionamentos não conseguem nem imaginar. E essa liberdade é o seu superpoder. Você pode viver a vida do seu jeito, tomar decisões sem precisar de autorização e explorar o mundo sem amarras. Pense em como é estar em um bar, cercado de mulheres que sentem a sua energia, que percebem que você não está ali para agradar, mas simplesmente para desfrutar do momento. Isso atrai, porque a autenticidade é magnética. Mas há um segredo que os solteiros geralmente não veem. A inveja que os outros sentem, muitas vezes, vem acompanhada de uma tentativa de desmerecer seu estilo de vida livre, como se escolher viver por conta própria fosse uma fraqueza, quando, na verdade, é a maior demonstração de força que um homem pode oferecer.
A verdade brutal é que a sociedade tenta moldar o que significa sucesso e relacionamentos, mas o verdadeiro homem sabe que se valoriza mais quando não se submete a essas normas. Ele entende que viver sem pedir permissão é uma forma de poder que poucos têm e muitos desejam. Ao mesmo tempo, o solteiro precisa se proteger contra as armadilhas emocionais e a manipulação que podem surgir. As mulheres, muitas vezes, fazem testes inconscientes para avaliar sua força e resiliência. E se você não estiver preparado para essas dinâmicas, pode acabar se perdendo e, pior, se sentindo culpado por querer ser livre. Desenvolver uma disciplina férrea é essencial. Isso significa cuidar de si mesmo, manter seus interesses e hobbies em alta e não deixar que um relacionamento se torne um fardo que te aprisiona. Quando você aprende a andar com confiança, a sua presença se torna irresistível e você se torna o tipo de homem que não precisa se esforçar muito para atrair, porque as mulheres vão perceber a sua autoconfiança. Não caia na armadilha de pensar que precisa de um relacionamento para ser completo. Um homem forte está sempre disposto a sair de uma situação que não o serve. Se você sente que uma mulher não está alinhada com sua visão de vida, simplesmente tenha coragem de se afastar. Isso não é uma ação egoísta, é um ato de respeito por si mesmo. Portanto, abrace sua solteirice como uma fase poderosa, uma oportunidade de se desenvolver e se tornar a melhor versão de si mesmo. E lembre-se, a inveja é a confirmação de que você está fazendo algo certo, que você é o tipo de homem que muitos gostariam de ser, mas poucos têm a coragem de se tornar. Ser um homem solteiro, sem filhos, é uma posição de privilégio que exige autoconsciência e a disposição de viver a vida que você realmente deseja. Ele é o glitch da Matrix moderna. Não casou, não teve filhos e ainda está vencendo. Homens solteiros sem filhos são invejados, e vou te explicar por quê. Na sociedade atual, o homem que se mantém solteiro, sem filhos e sem amarras, é visto como uma figura mítica, quase como um glitch na Matrix moderna. Ele desafia o script que muitos têm decorado, que diz que a felicidade está atrelada a um casamento e uma família convencional. Esse cara, por escolha ou por circunstância, vive em uma liberdade que muitos desejam, mas não têm coragem de buscar. Ele é o lobo solitário que não se deixa prender por expectativas sociais e por isso atrai olhares de admiração, inveja e até ressentimento. Para ser essa figura de destaque, ele precisa cultivar uma mentalidade forte, onde a independência é a prioridade. Ele não é um homem que se define pelos outros ou pelas situações que a vida lhe impõe, mas sim um criador de seu próprio caminho, que se recusa a ser apenas mais um na multidão. E aqui está a grande verdade. Os homens solteiros, sem filhos, muitas vezes encarnam a liberdade que muitos desejam. Eles têm a capacidade de investir em si mesmos, gastar seu tempo da maneira que desejam, e isso emana uma energia magnética que atrai as mulheres. Elas percebem essa segurança e autoconfiança, e isso as cativa. Afinal, elas buscam homens que saibam o que querem, que não se deixem manipular por jogos emocionais ou por convenções sociais. A chave aqui é entender que essa liberdade não é apenas sobre ficar livre de relacionamentos, mas sim sobre ter a disciplina e o poder de escolha. Isso inclui saber quando e se envolver com alguém sem se perder no processo. Um homem que realmente entendeu seu valor não tem medo de se afastar daquelas que não merecem seu tempo ou que tentam testá-lo. Ele sabe que o mundo está cheio de opções e que, no final das contas, é ele quem decide o que quer para a sua vida, e isso é uma fonte de respeito. Além disso, essa figura solitária tem algo que muitos homens não têm: um propósito claro. Ele não está apenas vagando pela vida, ele está perseguindo metas, se aperfeiçoando, e isso é uma atração poderosa.
As mulheres se atraem por homens que têm uma visão, uma missão, que não estão ali para validar ninguém, mas para criar seu próprio destino. Por isso, meu amigo, se você deseja ser esse homem invejado, comece a investir em si mesmo, defina suas metas, elimine distrações e compreenda que cada interação deve agregar valor à sua vida. Não se deixe levar por pressões sociais ou pela ideia de que você precisa seguir um padrão. As verdadeiras mulheres atraentes perceberão sua autenticidade e coragem. E isso fará com que você se destaque de maneira irresistível nesse mundo cheio de conformismo. Lembre-se, a verdadeira sedução começa quando você se torna o mestre do seu destino. Os que se venderam por sexo e falsa estabilidade o invejam porque ele não caiu no teatro. Homem solteiro sem filhos são invejados, e a razão é simples. Esses homens são a verdadeira representação da liberdade, do poder e da disciplina que muitos desejam, mas poucos têm coragem de buscar, enquanto a maioria se prende a relacionamentos medíocres por causa de uma falsa sensação de segurança ou pela pressão social que enche a cabeça com a ideia de que a felicidade é um casamento e filhos, quando, na verdade, felicidade é se sentir completo e realizado por si mesmo, sem depender de outrem. Os que se venderam por sexo e falsa estabilidade o invejam porque ele não caiu no teatro dos relacionamentos tóxicos, onde as mulheres muitas vezes fazem testes para ver até onde aquele homem é capaz de ir por elas, enquanto ele só observa e percebe que a verdadeira sedução vem da autoconfiança e do saber o seu valor. Essa liberdade que o homem solteiro desfruta vai além do que muitos conseguem enxergar. É a chance de explorar, conhecer novas pessoas, experimentar a vida sem amarras, fazer o que quer quando quer e com quem quer. Ao contrário da prisão emocional que muitos enfrentam, com noites solitárias, cheias de dúvidas e arrependimentos, enquanto ele se divertindo e aproveitando a vida. O homem solteiro não está interessado em ser a válvula de escape das inseguranças alheias. Ele é seletivo, escolhe com quem vai se relacionar, e isso gera um poder que atrai as mulheres. Elas percebem essa segurança e autoconhecimento, e é isso que as faz interessar-se. Quando um homem é verdadeiramente livre, ele não está apenas vivendo, mas dominando o jogo, tornando-se o alvo de desejo, enquanto outros, que se acomodaram na primeira mulher que apareceu, vivem em constante comparação, sentem-se infelizes, porque sabem que, no fundo, são os que se entregaram facilmente, os que não têm autodisciplina para rejeitar o que não os preenche. Ele, por outro lado, se não estiver satisfeito com uma mulher ou com a dinâmica do relacionamento, simplesmente se retira, porque sua autoestima não depende do número de curtidas que recebe ou do que a sociedade espera dele. Ele tem claro em mente que a vida é uma jornada e que o investimento de tempo e energia deve ser direcionado para aquilo que realmente vale a pena. A masculinidade se constrói na capacidade de ser seletivo e de ter um padrão elevado, ao invés de se contentar com qualquer coisa que apareça no caminho. Portanto, homens, não permitam que a pressão social ou as expectativas de terceiros moldem suas vidas. Façam uma autoanálise profunda. Conectem-se com suas reais intenções e desejos e lembrem-se sempre: o caminho da masculinidade é composto por escolhas conscientes e pela disposição de seguir em frente, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Ele tem tempo, foco e energia, enquanto outros são sugados até a última gota. Homens solteiros sem filhos são invejados, e a razão é simples. O homem que vive sozinho, sem amarras, possui um poder que muitos não conseguem ver, mas que reluz intensamente para as mulheres.
enquanto a maioria dos caras se perde em compromissos desgastantes, filhos e responsabilidades que drenam sua energia, você, o solteiro, tem a liberdade de explorar suas paixões, investir em si mesmo e se tornar a melhor versão de quem você é. Você pode decidir como vai gastar seu tempo, e isso, meu amigo, é um dos maiores atrativos que existem. É como se você estivesse carregando uma aura de mistério e potencial ilimitado, enquanto muitos estão atolados na rotina do dia a dia, com a vida passando como uma esteira sem fim. Lembre-se de que as mulheres não se atraem apenas pela aparência, mas pela vida que o homem leva e a energia que ele emana. E quando você mostra que tem um propósito claro, que não precisa da validação de ninguém, isso automaticamente acende a curiosidade e o desejo delas. E aqui está o ponto crucial. Para ser invejado, você precisa cultivar a disciplina e a independência. Isso significa que você deve estar disposto a andar para longe de qualquer situação que não adicione valor à sua vida. Se você se encontra em um relacionamento que consome a sua essência, o instinto masculino deve sempre gritar para você se afastar. Não tenha medo de ser o cara que escolhe a si mesmo acima de tudo. Aprenda também a navegar pelas dinâmicas de poder. Muitas mulheres testam os homens para ver se são sólidos, se têm limites, e você deve se recusar a ser empurrado para o canto. A arte da sedução está em saber quando ser gentil e quando ser firme, saber quando dar atenção e quando cortar de volta, criando um jogo onde você se mantém no controle. As mulheres são atraídas pelo que não podem ter fácil, e a escassez gera valor. Então, não se apresente como um cara carente que está desesperado por atenção. Em vez disso, deixe claro que você é um prêmio, não alguém que está suplicando por amor. Exercite a sua presença e o seu olhar, porque a linguagem corporal fala mais alto do que 1000 palavras. Mantenha-se ereto, olhe nos olhos e transmita confiança, pois isso cortará as inseguranças como uma faca, fazendo com que as mulheres se sintam atraídas pelo seu magnetismo. E quando você se der conta de que tem o poder de decidir as condições em que entra e sai de relacionamentos, perceberá que a inveja vai crescer ao seu redor. A verdade é que a inveja é um reflexo do que você tem, e outros não. Use isso a seu favor, porque na dança da sedução, quem controla a música é quem tem a verdadeira liberdade. O sistema não consegue explorá-lo, e isso faz dele uma ameaça. Homens solteiros sem filhos são, sem dúvida, alvo de inveja em um mundo que valoriza compromissos e responsabilidades. Mas essa inveja não vem da superficialidade. Ela brota do medo de um homem que se recusa a ser encaixotado pelo sistema, que não se presta a ser explorado em suas finanças e energia, e isso o torna uma verdadeira ameaça. Imagine o poder de um homem que acorda todos os dias em liberdade, com a sua agenda intacta, capaz de perseguir seus objetivos com ferocidade, sem os grilhões das obrigações familiares amarrando seus pés. Ele caminha pela vida com a força de um lobo solitário, astuto e sempre alerta, enquanto outros se perdem na rotina maçante das expectativas sociais que a vida a dois pode trazer. Essa liberdade é uma arma em suas mãos. Um homem assim não apenas se destaca, mas também provoca reações nas pessoas ao seu redor, especialmente nas mulheres, que têm uma atração visceral por homens que emitem segurança e confiança, que conhecem seu valor e não têm medo de se afastar do que não lhes serve, porque para ele, a verdadeira conquista não é apenas ser escolhido, mas sim selecionar quem merece seu tempo e sua energia. É preciso entender que muitas mulheres, especialmente as que estão acostumadas a ter homens sempre disponíveis, podem ver um homem solteiro, sem filhos, como um enigma, um desafio que instiga suas inseguranças. Ele não é apenas um prêmio a ser conquistado, mas um padrão que foge do script habitual. E essa quebra de padrão pode ser intoxicante. Na dança sutil do flerte, ele deve usar isso a seu favor.
aproveitando-se do fato de que a maioria dos homens se submete facilmente a uma imagem de bom partido, enquanto ele se recusa a se conformar, cultivando a habilidade de olhar nos olhos da pessoa com quem conversa, destilando uma intensidade que pode ser sentida na essência. Mas atenção! Essa liberdade e poder precisam vir de um lugar de verdadeira autoconfiança e não de uma fachada de indiferença ou desinteresse. O homem deve estar disposto a mostrar vulnerabilidade quando necessário, mas nunca a ponto de se comprometer com algo que não deseja. E é aí que entra a disciplina. A habilidade de saber quando se afastar, quando deixar claro que a pressão social ou emocional não afeta sua decisão de estar com alguém. E que não tem problema em continuar sua vida sozinho se não encontrar o que realmente vale a pena. Esse é o caminho, a verdadeira formação de um homem que não apenas se destaca, mas que também instiga essa inveja sutil, uma vez que não se deixa levar pelos padrões da sociedade que condenam a linhagem e as obrigações, mas sim busca crescer e evoluir sempre. Ele é livre não porque não teve opção, mas porque soube dizer não. Homem solteiro sem filhos são invejados. E essa é uma realidade que muitos não conseguem entender, pois o homem solteiro que vive intensamente sua liberdade, que escolhe sua própria jornada e constrói seu próprio destino, é frequentemente alvo de olhares admirados e muitas vezes invejosos. Ele não é um refém da sociedade, mas um gladiador de sua própria vida, que sabe que cada não que ele diz a pressões externas e expectativas sociais representa um passo em direção à sua verdadeira liberdade. A liberdade de não se comprometer com responsabilidades que não fez questão de abraçar. Ele entende que a vida é feita de escolhas e que, enquanto muitos se apegam a relacionamentos por conveniência ou medo da solidão, ele escolhe o caminho do autoconhecimento, do crescimento e da autossuficiência. Assim como um lobo solitário que vaga pela floresta, ele sabe que a independência é a verdadeira força, pois a dependência só traz sofrimento e restrição. As mulheres veem esse homem não apenas como alguém que está fora do jogo convencional, mas como um ser que estabelece suas próprias regras, e isso é irresistível. Todas aquelas que tentam manipulá-lo com testes sociais, exigindo compromissos ou provando sua masculinidade em um mundo recheado de hipergamia, acabam se surpreendendo ao perceber que ele é imune a essas armadilhas, pois ele não faz concessões a quem não merece seu tempo. O homem solteiro, que tem a coragem de dizer não ao que não lhe serve, se destaca na multidão. Ele é apreciado, pois simboliza o que muitos desejam: a autotutela e a liberdade de fazer escolhas sem precisar se justificar. É um jogo de poder. Ao mesmo tempo em que provoca a admiração, ele representa uma ameaça àqueles que ainda estão presos nas redes do conformismo e do medo. As regras do jogo têm que ser claras. Se você não quer ser aproveitado ou ficar preso a um relacionamento apenas por causa do que a sociedade espera, precisa se tornar o tipo de homem que não se deixa seduzir por promessas vazias ou ilusões de amor eterno. O verdadeiro sedutor é aquele que tem disciplina, que se prepara para a vida, que está sempre buscando crescer, e não apenas em termos materiais, mas emocionalmente. Ele se recusa a entrar em um relacionamento apenas por ter medo de ficar sozinho, porque compreende que a solidão é muitas vezes um estado de sabedoria, uma oportunidade para se conhecer em profundidade e para desenvolver sua melhor versão. Essa mentalidade não é apenas sobre ser solteiro, mas sobre a capacidade de se expor ao que a vida pode oferecer sem se apegar a qualquer coisa que não traz valor. O homem que é livre e não tem filhos não é uma exceção, mas uma escolha consciente e poderosa. Ele se recusa a se conformar com o que a sociedade impõe e, com isso, ganha não apenas a inveja,
mas o respeito daqueles que realmente entendem o que significa viver sem amarras. Mulheres não o controlam, filhos não o prendem, leis não o esmagam, por isso o mundo quer vê-lo cair. Homens solteiros sem filhos são invejados, e a verdade é que o status de um homem que vive independente, sem amarras e responsabilidades familiares, provoca uma combinação de admiração e ressentimento. Você se torna um enigma, uma fortaleza que ninguém pode dominar. E isso assusta aqueles que estão presos nas correntes da rotina e da conformidade. As mulheres olham para você com um misto de desejo e inveja, porque você é um sinal de liberdade em um mundo que tenta encurralar, todos em papéis pré-definidos. Mulheres não o controlam, filhos não o prendem, leis não o esmagam. Por isso o mundo quer vê-lo cair. Existe um saldo de poder que você possui, uma energia que irradia confiança e determinação, que desafia o status quo, e isso gera uma onda de ataques, não apenas de outras mulheres, mas também de homens que se sentem ameaçados pela sua independência. Eles projetam suas frustrações em você. Você precisa entender que o jogo de sedução não é para os fracos de coração. É um campo de batalha, onde você deve estar sempre preparado para o confronto, e isso implica conhecer suas fraquezas e as fraquezas dos outros. As mulheres instintivamente testam sua masculinidade, e você deve estar preparado para esses desafios. Quando elas lançam perguntas como "você não se sente sozinho?" ou "quando você vai encontrar alguém especial?", elas não apenas estão fazendo uma conversa, elas estão testando sua segurança e sua capacidade de permanecer firme na sua verdade. Esteja ciente de que a sedução não é apenas sobre palavras ou técnicas, mas sobre como você se posiciona no mundo. Seu corpo fala, sua energia se comunica. Mantenha a cabeça erguida, os ombros para trás e entre em qualquer sala como se você já pertencesse a ela. No entanto, não se deixe levar por ilusões de necessidade. A verdadeira sedução vem da sua capacidade de caminhar para longe com graça e segurança. Se uma mulher não corresponder, se uma situação não fluir, não se apegue. Tenha a disciplina para perceber que há sempre mais opções e que você não deve se fixar em qualquer uma delas. O que a maioria dos homens não entende é que a atração feminina é muitas vezes sobre a capacidade de um homem ser seu próprio alfa. Você deve cultivar interesses, se engajar em atividades que o empoderam e, mais importante, não tenha medo de se reinventar. As mulheres são atraídas pelo que não podem ter. Por isso, você deve ser um mistério, sempre mantendo um pouco de distância emocional, fazendo com que elas queiram saber mais sobre você. Lembre-se, você não é uma opção, e você não deve se comportar como tal. Um homem solteiro e sem filhos é um lobo solitário, e isso é atraente porque você tem a liberdade de viver e amar sem limites, mas também a responsabilidade de manter essa liberdade com sabedoria, de maneira que ninguém possa lhe tirar o poder que você conquistou. Jogue para ganhar, mantenha sempre. Quando ele entra em um ambiente, todos sentem: ali está um homem completo, não quebrado. Homens solteiros sem filhos são invejados porque ele exala uma aura de liberdade, autoconfiança e potencial ilimitado que muitos homens em relacionamentos não conseguem mais sentir. E isso é um fato que não se pode ignorar. Quando ele entra em um ambiente, todos sentem: ali está um homem completo, não quebrado. E essa presença é magnética, eletrizante, porque ele já dominou o primeiro passo essencial na arte da sedução, a independência emocional. E isso é algo que homens casados frequentemente perdem, sufocados por responsabilidades e expectativas. Essa liberdade permite que ele explore diversas experiências, conheça pessoas novas e principalmente se descubra a cada dia, transformando-o em um ser humano interessante, com histórias para contar.
habilidades para compartilhar e uma visão de vida que atrai as mulheres de maneira quase irresistível. Um homem solteiro deve estar sempre em sua melhor forma física e mental, porque essa energia não é apenas percebida, é sentida. E quando você caminha com uma postura ereta, o olhar firme e o tom de voz seguro, você se torna um farol de masculinidade que se destaca em meio a um mar de inseguranças. A verdade brutal é que muitas vezes os homens se deixam levar pela ideia de que devem se adaptar às expectativas das mulheres ou da sociedade, mas a verdadeira sedução acontece quando você é autêntico e não tem medo de mostrar seu valor. E isso inclui saber quando é hora de caminhar para longe de situações que não te valorizam, sem hesitação. É importante entender que as mulheres testam constantemente seu parceiro, não por maldade, mas por uma natureza instintiva que busca segurança e força. Ela quer saber se você é o tipo de homem que pode lidar com desafios e não se deixar abalar pelas adversidades. E quando você entende essa dinâmica, começa a jogar o jogo da sedução de maneira estratégica, respondendo às provocações com charme e segurança, ou até mesmo se afastando quando necessário, mantendo sempre a sua dignidade intacta. Caminhar com propósito e ter convicções firmes é o que te coloca no controle. E lembre-se, seu tempo é precioso. Não disperse em quem não o valoriza. Um homem solteiro deve aproveitar sua vida ao máximo, cultivando hobbies, se dedicando a aprender novas habilidades e cercando-se de pessoas que acrescentam valor à sua jornada, porque essa é a essência de ser um homem completo. Nesses momentos, quando você se conecta verdadeiramente com quem você é e com o que você deseja, a atração se torna uma consequência natural. As mulheres vão se aproximar, não porque você está desesperado por validação, mas porque você é um homem que sabe o que quer e não tem medo de ir atrás disso, sempre disposto a se aprimorar e a crescer. Esse é o segredo, e a inveja que homens em relacionamentos sentem por você não é um acaso. É resultado da sua capacidade de viver uma vida autêntica e cheia de propósito, que não depende de ter ou não uma parceira ao seu lado. Ele é odiado por muitos, desejado por várias e respeitado por poucos que entendem o jogo. Ser um homem solteiro sem filhos é uma posição que, para muitos, parece o ideal. Mas poucos conseguem realmente entender o poder que isso traz. Na sociedade atual, onde as expectativas são moldadas por narrativas de compromisso e responsabilidade, o homem solteiro se torna uma figura quase mítica, um lobo solitário que não se amarra às correntes do convencional. Ele vive em liberdade, fazendo escolhas que refletem suas verdadeiras paixões e desejos, e isso gera uma combinação explosiva de inveja e admiração. Aqueles que estão presos em relacionamentos insatisfatórios ou que se sentem obrigados a seguir o script de uma vida tradicional costumam olhar para você com uma mistura de desdém e anseio. Eles odeiam sua liberdade porque ela os confronta com as limitações de suas próprias vidas. O homem solteiro atrai olhares, não apenas pelo que ele é, mas também pelo que ele representa, um desafio ao status quo, um convite a viver intensamente. Ele é desejado por mulheres que veem nele um espírito livre, alguém que não precisa da aprovação de ninguém, alguém que pode se levantar e ir embora a qualquer momento. Porém, essa mesma liberdade pode ser uma faca de dois gumes. Muitos não compreendem a disciplina e a força que vem com essa independência. A verdade que poucos querem admitir é que o homem solteiro deve estar preparado para lidar com os jogos mentais que as mulheres frequentemente jogam. Hipergamia é uma realidade. Elas frequentemente testam o homem para ver até onde ele vai.
Se você não se posicionar com confiança, se não demonstrar controle emocional, você rapidamente se tornará apenas mais um entre muitos que se dobram diante das expectativas femininas. A chave é entender que você não precisa se conformar com a validação externa. Você se respeita e isso deve ser inabalável. Simplesmente ser o homem solteiro em quem elas se fixam significa que você está em uma posição de poder. Mas o segredo é manter esse poder sem se deixar levar por ilusões de romance ou compromisso prematuro. O respeito que você deseja deve ser conquistado, não implorado. É por isso que poucos realmente respeitam os homens que têm tudo, mas abandonaram a luta, a coragem de serem autênticos. Fique atento. O homem realmente forte e atraente é aquele que sabe quando se afastar. Se uma mulher não reconhece seu valor, é melhor deixar que ela siga seu caminho. Sua vida não depende disso. Ser um homem solteiro significa que você tem a opção de escolher com quem se relacionar, e essa escolha deve ser sempre feita com a clareza de um guerreiro. Transmitir essa aura de independência e autoconfiança não é apenas atraente, é quase hipnótico. Lembre-se de que a verdadeira atração não está em ser o bom moço ou aquele que se sacrifica pelo afeto. É na intensidade da sua presença, de sua energia viva, que você faz com que elas queiram mais. Os que o criticam são os mesmos que choram à noite presos a vidas que odeiam. Homens solteiros sem filhos são invejados, porque eles encarnam uma liberdade e autonomia que muitos desejam, mas poucos têm coragem de buscar. Enquanto os críticos se afundam em rotinas monótonas e relacionamentos insatisfatórios, você deve perceber que a inveja deles é uma projeção de suas frustrações. Eles são os que choram à noite, presos a vidas que odeiam, e no fundo sabem que poderiam ter feito escolhas diferentes se tivessem a força para isso. Para você, a vida sem amarras é uma oportunidade de crescimento, de se aprofundar nas suas paixões, de explorar o mundo e de se tornar a melhor versão de si mesmo. A liberdade está atrelada à sua masculinidade. Isso significa que você deve ter postura, confiança e um entendimento absoluto do que realmente importa. Não ceder às pressões sociais que ditam que você deve se acomodar ou se conformar. Em vez disso, entenda que seu tempo é seu ativo mais precioso e deve ser investido em algo que traga retorno, seja em conhecimento, experiências ou pessoas que realmente acrescentam à sua vida. O que você quer é se cercar de mulheres que o desafiem, que sejam intrigantes e que elevem seu nível, sem espaço para manipulações ou joguinhos emocionais. Isso exige disciplina mental e emocional e a capacidade de reconhecer quando uma situação não vale a pena. Andar para longe não é fracasso, é poder. Lembre-se de que as mulheres são atraídas por homens que têm um propósito claro, que sabem o que querem e que estão dispostos a lutar por isso. Por isso, crie uma mentalidade de abundância. Você não está desesperado por companhia. Você é um prêmio. A sua independência vai gerar respeito e admiração, pois o homem que não se deixa moldar pelas expectativas alheias ou pelas lágrimas de quem não soube ou não pode se libertar, é o que realmente seduz. Portanto, ao invés de definir seu valor por quem está ao seu lado ou pela sua situação atual, faça um inventário da sua vida, fortaleça seus pontos fracos e esteja sempre disposto a evoluir, buscando o que acende sua chama interior. Ao mesmo tempo, lembre-se de que essa liberdade também vem com responsabilidade. Você deve ser responsável por suas escolhas e seus desejos. Se você está saindo com uma mulher, que seja por querer e não por necessidade. Cada interação deve ser energeticamente equilibrada, onde ambos se desafiem e se impulsionem para cima. Mulheres que testam seus limites e seu valor estão apenas testando a sua determinação.
Portanto, não tenha medo de ser brutalmente honesto consigo mesmo e com elas. A verdade é sua aliada mais formidável e buscar a autenticidade vai sempre atrair aquilo que você realmente deseja. Sua liberdade expõe a prisão voluntária dos outros. Homens solteiros sem filhos são invejados, e isso não é só uma questão de status, mas sim um reflexo profundo da sua liberdade e do poder que você possui sobre a sua própria vida, que faz com que muitos sintam inveja e até desprezo disfarçado, porque a verdade é que, enquanto você curte a flexibilidade de decidir o que fazer todos os dias, muitos estão presos em relacionamentos desgastantes e responsabilidades que não desejavam. A sua liberdade expõe a prisão voluntária dos outros, e isso gera desconforto. Quando você aparece em uma festa despreocupado, sem hora para voltar, enquanto eles falam sobre a rotina sufocante da paternidade e das obrigações, você se torna um espelho que reflete as decisões ruins que eles tomaram. É preciso entender que as mulheres são atraídas pela masculinidade que emana autoconfiança e propósito. Então, se você quer que elas sintam a sua presença, precisa adotar uma postura que não apenas demonstre que você é um homem livre, mas que você tem o controle da sua vida. Foque em se desenvolver, construir sua carreira, conquistar experiência e principalmente na sua saúde mental e física. O homem que tem opções, que viaja, que aprende, que se envolve em novos hobbies, tem uma espécie de magnetismo que as mulheres percebem. Você não precisa de validação, porque você sabe que pode sair, conhecer outras pessoas e que não está preso a uma única opção. E isso gera um poder que contextualiza o que realmente significa ser desejado. Tenha em mente que a sedução é uma dança onde você não deve mostrar necessidade, mas sim interesse genuíno, e isso envolve saber como provocar a curiosidade. Então, aprenda a fazer perguntas que levem a um diálogo intrigante, que a façam querer saber mais sobre você. Além disso, cuidado com a ilusão da hipergamia. Muitas mulheres vão testar seus limites, vão querer ver até onde você é capaz de ir, e o segredo é não se deixar levar pela pressão de agradar a qualquer custo. Seja firme em suas convicções, tenha disciplina e, mais importante, esteja preparado para andar embora quando perceber que a relação não está alinhada com o que você busca, pois a verdadeira liberdade vem da capacidade de escolher e de recusar. Não tenha medo de ser brutalmente honesto com você mesmo e com os outros, pois essa clareza atrai aquelas que realmente valorizam a autenticidade. Em vez de se preocupar com o que os outros pensam de você, concentre-se em se tornar o homem que você gostaria de ser, e a atração virá naturalmente. Lembre-se, a inveja é apenas um reflexo da sua escolha de viver a vida nos seus próprios termos. E isso, amigo, é algo que poucos conseguem fazer. O homem solteiro sem filhos é o último bastião da masculinidade não corrompida, e por isso todos querem vê-lo silenciado. O homem solteiro sem filhos é uma figura que, na sua essência, representa a liberdade absoluta, a capacidade de viver suas decisões sem amarras e um reflexo de masculinidade que muitos tentam sufocar. Enquanto a sociedade empurra os homens para o modelo tradicional de ser pai e marido, o solteiro se destaca como um ícone de independência, desejado por muitos, mas compreendido por poucos. Isso gera inveja, porque ele tem algo que a maioria não consegue conquistar: tempo. Tempo para se dedicar aos próprios projetos, para explorar o mundo, para se aprimorar e para se divertir sem responsabilidades que o prendam. Para aqueles que têm filhos e uma família, o homem solteiro é um lembrete doloroso de que escolhas existem. A ideia de que o caminho tradicional de vida não é a única verdade, mas ele também é cobrado por essa liberdade, testado em cada interação, cada conversa, onde o olhar alheio questiona suas decisões
e sua masculinidade. Essa dinâmica é intensa. Muitas vezes, ele se depara com a manipulação emocional. Uma mulher que, sabendo da liberdade dele, pode testá-lo, fazendo perguntas incisivas sobre seu futuro, seus planos, ou até mesmo insinuando que ele está perdendo tempo. Aqui está a verdade brutal. Se você não tem um propósito claro, se você não está disposto a caminhar por caminhos que desafiem sua zona de conforto, essa pressão pode se tornar um peso. Você precisa entender que a masculinidade verdadeira não se baseia em agradar os outros, mas em manter sua integridade e ser a versão mais forte de si mesmo. Ser solteiro e sem filhos não é um estágio de vida inferior, mas uma escolha poderosa que pode levar a um grande crescimento pessoal. Ao longo dessa jornada, muitos homens se tornam reféns de relacionamentos não saudáveis, prontos para se comprometerem por medo de solidão, mas um homem que está confortável em sua própria companhia é um homem inabalável. Ele sabe que pode sair a qualquer momento, que sua vida não depende da aprovação alheia, especialmente da feminilidade que muitas vezes tenta manipular a narrativa. A verdadeira atração não vem da submissão, mas da confiança que exala. Quando você caminha confiante, com propósito e uma visão clara do que quer, as mulheres não só notam isso, como se sentem atraídas por essa energia. Em um mundo onde muitos homens se perdem, o solteiro sem filhos brilha como um farol, desafiando normas, colocando em prática a disciplina pessoal e a força de caráter. Ele é um mestre do seu destino, não por ser egoísta, mas por entender que sua felicidade e seu valor não são dados, mas conquistados. Portanto, ao olhar para o homem solteiro sem filhos, lembre-se, ele é invejado porque ele escolheu ser livre, e essa liberdade é um poder que poucos têm a coragem de abraçar.